Então a gente tem que aproveitar esses minutinhos que você pode falar com a gente então, e já vamos começar com o assunto mais efervescente dessa quinta-feira, né? Tem jogo, tem muita coisa pra gente abordar, mas essa situação de Kaique, Samuel, foi trazida à tona aí a informação de que o Cruzeiro está negociando o Kaique, já tem lá detalhes na Central da Toca também, que o Como da Itália insiste aí pela contratação do Kaique. Tem novidade sobre isso? O Cruzeiro de fato está vendendo o atleta? Ô Caramujo, confesso que me surpreendeu essa informação que veio do Fabrício Romano, né? E aí, informação do Fabrício Romano, galera, a gente só vai buscar a confirmação, porque dificilmente vai errar alguma questão, né? Então, é um dos jornalistas mais bem conceituados aí sobre isso. O que a gente buscou de informação, e aí a gente pode partir para análise e para as opiniões. Já adianto que eu não estou entendendo legal, hein? Esse planejamento aí por parte do Cruzeiro, todo o departamento de futebol. O que existe de concreto é sim uma proposta nova que foi feita pelo Como, e o Cruzeiro avaliando realmente uma possibilidade de venda. O Kaique está no Rio de Janeiro com a equipe, está concentrado, inclusive para ser titular hoje, né? Muito provavelmente. E amanhã, quando o time voltar, as partes vão sentar e bater o martelo, ou para o sim ou para o não. E hoje o Cruzeiro está avaliando uma saída também do Kaique. Por uma última proposta que chegou de 10 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros aí em bônus, e as conversas estão nesse sentido. Uma outra informação que a gente pode acrescentar, existe essa conversa mais firme hoje entre os clubes, melhor dizendo, entre o Como e entre o Cruzeiro. A parte do jogador ainda não está fechada, mas é sinal de que a negociação está avançada. Pode mudar, dependendo aí, não sei, repercussão e tudo, talvez, mas o cenário hoje caminha realmente para o Cruzeiro negociar o Cauã Prats e negociar o Kaique também. E a proposta é exatamente essa aí que o Fabrício deu, 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus. Aí, já entrando na parte da opinião, né? Aquele discurso que foi inicialmente falado de se manter peças importantes, vem o Gerson, segura o Caio Jorge da forma como ficou, aquilo passou um recado para todos nós de que realmente o Cruzeiro estaria muito firme, óbvio, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa fazer venda. Ninguém vai sentar num futuro sem fazer movimentos de venda. Mas o recado que o Cruzeiro passa com essas duas negociações, e podendo as duas serem finalizadas e concluídas, é que ainda estamos longe deste aspecto de que o Cruzeiro vai fazer ótimas vendas, o Cruzeiro precifica os seus jogadores, se o mercado quiser bem, se não quiser, não vai sair. Isso, pelo menos com esses dois movimentos, cai por terra. Então, tivemos, né, em um passado não tão distante, uma entrevista aqui do Joaquim Pinto falando sobre valorizar os nossos ativos, e penso que o recado que o Cruzeiro dá ao mercado é que ainda está muito longe disso. A gente aplaudiu quando o Cruzeiro fez jogo duro e garantiu a permanência do Caio Jorge, mas com sinceridade, vender um ou outro eu até entenderia. Vender os dois com essas condições aí que foram apresentadas eram valores importantes há alguns anos. Hoje eu não vejo desta forma, e acho que se vender os dois jogadores neste momento, por mais que o Cauã Prats fique até agosto, o planejamento do Cruzeiro, dentro de tudo aquilo que foi falado, ele comete falhas neste momento, viu, Caramujo? De acordo, de acordo. Inclusive tem uma enquete aí para o pessoal de casa votar também, participar conosco. O que o Cruzeiro deve fazer se confirmar a venda de Kaique para o futebol italiano? Então as opções são: cancela a venda do Cauã Prats, se vender o Kaique, segura o Prats, vai ao mercado para trazer reposição. Tem a opção, utiliza a categoria de base, a gente tem o William
Fernando e Gustavinho, que jogaram muito bem na Copinha, ou outra opção, se você quiser, comente também e marca essa outra opção. Então vota aí na enquete e passo a bola para você, Caio. Sim, antes de pensar em reposição, mas sobre Kaique, essa proposta do Como. É um valor aceitável? É uma negociação que realmente deixa a gente meio preocupado? É para deixar preocupado, com certeza. Para mim, no atual contexto do Cruzeiro e até mesmo de carreira do Kaique, é uma temeridade vender o jogador. Por mais que se trate de um defensor, e aí em tese não vai ser um cara tão determinante para o Cruzeiro vencer jogos, mas a gente sabe que o Kaique está muito bem adaptado. É um cara que influencia no comportamento da dupla de zaga, principalmente do zagueiro, que joga pela esquerda, que influencia também no comportamento do ponta. Então você acaba, querendo ou não, minando um elo importante desse time do Cruzeiro, negociando o Kaique. A proposta não é irrecusável dentro daquilo que hoje o Cruzeiro pode fazer. Então é para deixar preocupado e até mesmo, Emerson, eu diria que para diminuir as expectativas do torcedor em relação ao Cruzeiro na temporada, porque a gente está falando de uma posição que o Cruzeiro está prestes a fazer uma espécie de desmanche, né? Vendendo o Kaique, vendendo o Cauã Prates. Basicamente o Cruzeiro teria que contar logo de cara com garotos da base que não estão preparados. É claro que vai ter que ir ao mercado, é óbvio, ainda mais negociando o Kaique, que era um titular absoluto da posição. E a gente está falando da lateral esquerda que não é simples de achar reposição. E se você quiser achar uma reposição de qualidade no mercado, vai ter que gastar grana. Vai ter que gastar muita grana, talvez mais ou menos o valor que o Cruzeiro tende aí a receber pelo Kaique, caso essa venda venha a se concretizar. Então, não gosto desse movimento, a gente não sabe a respeito da vontade do jogador, mas aí entra naquilo que a gente falava ontem sobre o próprio Cauã. O Cruzeiro tem que ter o seu posicionamento. O Cruzeiro precisa se valorizar enquanto instituição e saber muito bem como valorizar os seus grandes ativos. E aí, para mim, é um sinal muito claro de que o Cruzeiro está subvalorizando tanto o Cauã Prates como o Kaique. E aí, Mike, complementa pra gente sua análise aí, assim, eu vi o pessoal do chat mandando aqui. Tem também uma outra opção, não vende o Kaique. E assim, como que você vê essa situação aí, de fato, de poder perder os dois laterais de uma vez? Essa opção de não vender é a mais agradável, né, pra gente. Antes, até queria agradecer, aproveitar que o Samuel tá na linha e agradecer pela oportunidade, pela confiança. Mas falando do Kaique, me chama atenção o timing ruim que me parece ser essa venda. Primeiro de tudo, no dia do jogo, né? No dia da estreia do Brasileirão, fora de casa, contra o Botafogo, essa notícia ela vem à tona e aí já dá aquele sentimento de que, nossa, será que o jogador vai estar com a cabeça no jogo, tudo mais, né? Claro, não querendo fazer nenhum prognóstico, porque ele pode chegar e jogar bem, mas é um time ruim de toda forma. E eu acho que vender os dois reforça esse time ruim. Primeiro porque, vamos dizer que só o Cauã Prates fosse vendido, né? O Kaique tá aí no radar da seleção desde o ano passado, a gente sabe. Talvez não para esse ciclo de Copa, né? Eu e o Caio até conversávamos em off aqui. Mas talvez pensando para depois da Copa, com certeza vai ter uma renovação, né? Lateral esquerda é uma posição que está aí no jogador mais velho, o Alexandro. Ele certamente ganharia uma oportunidade, poderia chegar no final desse ano, né? O ano que é muito importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai procurar títulos, mais valorizado ainda, como um jogador de seleção. Então, essa saída dele, no momento, parece ser ruim por isso. E até trazendo para outro ponto também, vamos dizer que ele realmente seja vendido, o Cauã Prates sendo vendido junto é um time ruim também. Por quê? O Kaique saindo agora, o Cauã Prates assume pelo menos até agosto, né? E eu acredito que ele tem total condição de fazer uma boa jornada na Libertadores, no Brasileirão, e aí, quem sabe, ele podia estar ainda mais valorizado até agosto, por exemplo, pelo menos, né? Então, assim, vender os dois, além de ter esse problema de ter que ir ao mercado, de talvez não achar uma reposição interessante, de os jogadores do mercado não se encaixarem no estilo que o Cruzeiro precisa, né? Por exemplo, o Cuiabano, que foi falado, é um cara super ofensivo, né? O Tite tem que dar alguma coisa aí para conseguir encaixar esse time com o Cuiabano. Mas eu acho que ainda atrapalha mesmo, porque um ou outro ficando teria uma possibilidade de valorização ainda maior, de progressão de carreira ainda maior, de seleção, especialmente para o Kaique. E aí eu acho que esse timing ele é desanimador, sinceramente.
Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!